Freud, o mal-estar na civilização, também conhecido como mal-estar na cultura. Então, às vezes, em alguns locais, vocês vão escutar falando sobre esse texto como mal-estar da civilização, em outros locais, como mal-estar na cultura. E é um texto que já está aí indo para os seus 95 anos e nunca esteve tão atual. Né? Tem as coisas que o Freud escreveu, as coisas que ele lançou, a base, o alicerce que ele lançou para que caminhássemos sobre ele, é tão atual que a gente fica até, nossa, parece que o Freud é nosso contemporâneo, tá aqui do Derem, tirar um tempinho para realmente ler. Tem uns livrinhos agora que eles estão produzindo, que tem essas obras assim, num formato texto do Freud, só aquele texto ali, bem legal, separado. Esse daqui foi o que eu utilizei para poder preparar o material para vocês, além de outros textos, de outras coisas que eu fui lendo também. Então, tem muita coisa legal. Esse texto do Freud, ele foi, infelizmente não, mas prometo que lerei. Ah, Angélica, legal. Eu acredito que com essa aula que a gente vai fazer aqui agora, com essa roda de bate-papo, o bichinho da psicanálise vai dar uma picadinha em vocês e vocês vão ficar com vontade de ler o texto depois na íntegra, porque é bem, bem interessante. O Freud, em 1920, ele escreve Além do Princípio do Prazer. E depois, em 1929, ele começa a trocar cartas com um amigo dele, Roman, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele correto, tá? Se não estiver correto, me perdoem. Roman Holland. E ele começa a fazer uma troca de cartas com esse amigo dele. E aí, isso em 1929. Em 1930, o texto é publicado, né? O mal-estar na cultura ou o mal-estar na civilização. Então, aí, agora a gente vai começar sobre a trajetória, né? Como é que sobre o que eles conversaram nesse texto, quais foram as trocas entre o Freud e o Roman que ocasionou, né, que gerou esse texto tão atual. O Mal-Estar na Civilização é um texto de Freud que discute o fato da cultura, termo que o autor iguala à civilização, por isso que eu falei para vocês, em alguns lugares vocês vão ver o texto como mal-estar na cultura, aí vocês vão falar, poxa, mas lá na sociedade a gente falou sobre mal-estar na civilização, iguala, tá? O Freud igualou os termos. Que o autor iguala à civilização produzir mal-estar nos seres humanos, pois existe uma dicotomia entre os impulsos pulsionais e a civilização, ou seja, entre o indivíduo e sociedade. Portanto, para o bem da civilização, o indivíduo é oprimido em suas funções e vive o mal-estar. Foi escrito em 1929 e publicado pela primeira vez em alemão em 1930, como Das Unbehagen in der Kultur. Não sei falar alemão, mas o texto traduzido do alemão seria A Inquietação na Civilização, explorando o que Freud vê como um importante choque entre o desejo de individualidade e as expectativas da sociedade. O livro é considerado uma das obras mais importantes e mais lidas de Freud, e um dos livros mais influentes e estudados no campo da psicologia moderna. Então, eu insisto em dizer que é leitura obrigatória para quem está fazendo o percurso da psicanálise. Tá? É mais até importante que ler, além do Princípio do Prazer e outras obras do Freud, vocês começarem lendo esta obra dele, de 1930. Porque essa obra, o Freud, ele escreve ela justamente no período em que ele entra na segunda tópica dele. Lembra que a primeira tópica é o descobrimento do inconsciente? E a segunda tópica é o descobrimento do id, ego e superego? Então, é justamente nessa época que tem essa troca dele com o Roman, através das cartas, e vai gerar esse texto, o mal-estar da civilização.
sobre a condição humana que atravessa o texto parte do diálogo travado entre Freud e o Roman Roland sobre a origem da religiosidade e a sua relação com o sentimento oceânico. Na verdade, a correspondência entre esses dois escritores iniciara-se anos antes, em 1923, quando Freud lhe envia o texto Psicologia das Massas e a Análise do Eu, em 1921. Nessa ocasião, ele escreve ao poeta dizendo-lhe que o nome de Roman Roland será sempre uma lembrança feliz, pois estará indissociavelmente ligado à mais preciosa das lindas ilusões, a de que o amor se estende a toda a humanidade. Já nessa ocasião, no entanto, o Freud observa que, por ser judeu e pertencer a uma raça que vem sendo alvo de discriminações e perseguições ao longo dos séculos, não lhe é possível partilhar de tais ilusões. Quando a gente fala que esse texto é super atual, a gente não está se enganando, não. Vocês veem o que é que está acontecendo na nossa atualidade. A gente está vendo toda uma discussão na sociedade, porque lá em Israel, nesse presente momento, está acontecendo uma guerra entre Israel, né, e o Hamas. Não é entre Israel e a destruição de um povo palestino, como algumas pessoas erradamente pensam, mas é contra um grupo terrorista chamado Hamas, que tem feito atrocidades lá. Mas, enfim, qual é o que eu quero colocar aqui expresso para vocês? Que desde lá de trás, você vê que o Freud está trocando isso aqui com ele, em 1929, 1930. Desde essa época, o Freud já sentia na pele o antissemitismo, já sentia ali dentro da sociedade que ele não era bem-vindo por ser judeu, tão somente por isso. E aí vocês veem que o Freud ele passa pela Primeira Guerra Mundial, ele passa pela Segunda, ele tem que fugir, os livros dele são queimados no período de perseguição, porque era um período em que a perseguição estava mesmo ferrenha mesmo, né? Então a gente vê que não está muito diferente dessa sociedade em que a gente se encontra agora, infelizmente. E aí o Freud ele fala isso, né? Que ele gostaria de compartilhar essa crença linda de que o amor se estende, né, a toda a humanidade, porque a toda, menos aos judeus, menos ao povo dele, menos a ele ao povo dele. E aí a gente tem aqui o tema central desse texto, do mal-estar da civilização. O assunto é justamente o antagonismo irremediável entre as exigências da pulsão e as restrições impostas pela cultura. É uma obra que aparentemente tem um caráter muito menos específico, pois se trata da cultura dela como a religião. No entanto, isso é só à primeira vista, pois o assunto do qual se ocupa é muito preciso, pois à medida que se aprofunda na leitura da obra, se vai aclarando mais e mais a sua precisão.